que não só me diz que chove, como a laranja, que curiosamente é uma coisa que é coisa das famílias. Eles davam ordem para o capataz ir juntar as pessoas. O que eu tentei foi fazer essa abordagem. Olhem para a Angra não com o olhar de quem olha para o seu umbigo, mas posicionem-se em Angra e olhem à volta. E começam a ver até que ponto é que o Japão nos diz alguma coisa, a América nos diz, o México nos diz, o Brasil, a Austrália, a África. Há muitos caminhos de histórias deles que acabam por ser histórias nossas. Nossas daqui e nossas comuns. E, portanto, é importante que o angrense e o terceirense e o açoriano e o português tenham essa noção. O historiador Francisco Maduro Dias deu a conhecer os caminhos do mundo em Angra através de uma visita interpretativa, um evento inserido no programa da Semana do Património, organizado pelo município de Angra do Heroísmo. Vamos então à descoberta da história local, que é também a história de todos. Isto é património mundial, mas visto ao contrário. Eu tenho costumado falar convosco sobre ser património mundial porque tem coisas aqui relevantes. Eu gostava de passear com vocês hoje para verem memórias do mundo inteiro que estão aqui. Porque isto é um lugar raro e cada vez mais estou convencido que os Açores são um lugar raro pela quantidade de coisas do mundo inteiro que acontecem cá. Não há, no mundo inteiro, muitas regiões, aliás, ainda há tempo a gente estava a conversar, não há muitas regiões que se possam orgulhar de ter coisas praticamente o mundo todo ou que tenham a ver com a história do mundo. E, portanto, hoje, em vez da gente ver o aqui, vamos ver o mundo em memórias que aparecem por cá. Em Angra é possível encontrar todos os caminhos do mundo e o historiador Francisco Maduro Dias ajuda nesta descoberta com uma visita interpretativa. O que eu tentei foi fazer essa abordagem. Olhem para a Angra não com o olhar de quem olha para o seu umbigo, mas posicionem-se em Angra e olhem à volta. E começam a ver até que ponto é que o Japão nos diz alguma coisa, a América nos diz, o México nos diz, o Brasil, a Austrália, a África. Há muitos caminhos de histórias deles que acabam por ser histórias nossas. Nossas daqui e nossas comuns. E, portanto, é importante que o angrense e o terceirense e o açoriano e o português tenham essa noção. Isto vai ser saltitado no tempo e saltitado no espaço. Eu parei aqui por causa deste avançado. Isto é um beirado típico de Espanha. Já desapareceu praticamente nos Açores, a não ser estes dois casos. Aparece no Porto Rico e aparece um bocadinho nas Canárias. Portanto, quando eu estou aqui a olhar para este beirado, eu não estou a olhar para um beirado em Angra. Estou a olhar para um tipo de beirado que não só me diz que chove, como por outro lado me diz uma tradição construtiva que aparece em Espanha, aparece nas Canárias, aparece aqui e aparece no Porto Rico. Portanto, eu não estou a falar de Angra, estou a falar de Espanha, do Atlântico e de Porto Rico, que já fica na América Central.
Esta visita interpretativa no Centro Histórico de Angra do Heroísmo, Património Mundial pela Unesco desde 1983, decorreu no âmbito da segunda edição da Semana do Património, organizada pelo município em conjunto com outras entidades locais. Portanto, a Semana do Património que nós pretendemos é, no dia 16 de novembro, assinala-se o dia da Unesco. E também no dia 7 de dezembro, é o dia em que Angra foi inscrita como Cidade de Património Mundial. E no fundo é celebrar essas duas datas numa semana em que nós divulgamos todo o património, ou tentamos divulgar o que é que nós temos como património da cidade e património mundial. Mas não é apenas o edificado, é também a parte da história que aqui passou, como nós vimos nesta visita guiada, em como Angra teve o privilégio de ser uma das poucas cidades que são uma cidade do mundo, digamos assim. As Filipinas era um lugar onde eles podiam comprar especiarias também. Digamos que os portugueses chegavam até, através da Índia, até Malaca, para ir buscar especiarias. Os espanhóis, através das Filipinas, conseguiam chegar às especiarias do outro lado. Digamos que uns iam para a porta da cozinha, outros iam para a porta da frente. Mas como é que se traz, sobretudo, como é que se traz especiarias? O Pacífico não é propriamente o Mediterrâneo, portanto é um mar enorme. E depois ainda é preciso atravessar o Atlântico para chegar a Cádiz e chegar a Sevilha. O sistema foi comprar vasos destes, que ninguém usava para qualquer coisa, é como quem compra barris. Compraram destes vasos, enchiam de especiarias, tapavam com uma matéria, podia ser cera, podia ser uma coisa que bloqueasse e que evitasse a umidade, punham a bordo, atravessavam no galeão de Manila que vinha até Acapulco, no México, de Acapulco atravessavam o Istmo de Panamá, voltavam outra vez ou para Cartagena de Índias ou para Porto Belo ou para outro sítio qualquer da América Central, entravam novamente a bordo, vinham até aos Açores, passavam entre o Corvo e as Flores, que é onde há o braço da corrente quente do Golfo, que traz os navios com mais facilidade, sem fazer grande força de vela, chegavam, passavam em frente a Angra ou abasteciam-se em Angra e continuavam em direção a Lisboa, Setúbal, desciam, passavam ao Algarve e finalmente tinham chegado a Sevilha. Bom, o que acontece é que alguns barcos de madeira, quando chegavam aqui, já não estavam em muito bom estado. E alguns destes vasos foram desembarcados, vendia-se a carga e isto ficava por aí. Portanto, o que os senhores estão a ver é um botijão de caminho da Indochina. Assim, os caminhos do mundo em Angra são muitos e parecem não se esgotar nunca, das especiarias às araucárias, passando pelos azulejos no batistério da Sé e pelo beato João Batista Machado, tudo nos leva a lugares mil. Escolhi meia dúzia, mas nós vimos maçarocas de milho que veio da América no batistério da Sé de Angra, vimos um estante de canto-chão que é indo-português com madeira do Brasil, com marfim de baleia aqui dos Açores, falámos do Vasco da Gama que nos trouxe a pimenta e que passou por cá, falámos do provedor das armadas que se encarregava dos navios que vinham quer da África, quer da Índia, como também da América, falámos de um botijão de grés indochinês, que provavelmente trouxe especiarias das Filipinas atravessando o Pacífico e fazendo essa viagem. Sei lá, falámos de João Batista Machado, que morreu no Japão, falámos de araucárias que vieram da Austrália, falámos de um mundo que acaba por ser muito interessante porque todo ele é o espelho do resto do mundo que nos rodeia. Não faz sentido falar da cultura sem falar do território. E não faz sentido falar nos Açores sem falar
da quantidade de coisas que aqui existiam, aquilo que se chama natureza, e da quantidade de outras que para aqui vieram por obra dos portugueses e dos povos ibéricos. Sobretudo os portugueses foram responsáveis pela maior revolução de sementes no planeta, desde que se conhece a espécie humana e desde que há memória dessas coisas. Hoje em dia é muito complicado saber a origem de certas plantas, porque elas acabaram por ficar por aí. E muitas delas vieram à nossa tradicional maneira, que é uma árvore engraçadinha, eu levo e alguém tem a árvore, a planta engraçadinha e alguém pede uma semente da planta para outro seu quintal e depois dali a tempos a gente já nem sabe como é que ela apareceu. Eu parei aqui ao pé desta araucária, porque nós temos uma araucária aqui e temos palmeiras ali. E nós temos, de alguma maneira, pelo menos alguma investigação leva a isso, as palmeiras não são de cá e as araucárias não são de cá. No caso daqui, o que se costuma conjecturar, provavelmente com razão, a primeira parte é perfeitamente lógica, a segunda é quase lógica também, é que as palmeiras fazem parte da paisagem mediterrânica, sobretudo do lado da África. E, portanto, nós, as pessoas que aqui chegaram, da mesma maneira que os que vieram do Brasil, como o meu avô e o meu bisavô, trouxeram os açaleiros e goiabeiras e outras coisas do género, que queriam ter aquelas árvores ao pé deles, árvores que tinham feito companhia à vida deles durante décadas, as pessoas para cá trouxeram palmeiras porque uma terra sem palmeiras não era uma terra acabada. Portanto, nós sabemos que as palmeiras aparecem mais cedo e sabemos que elas estão mais cedo instaladas aqui. As araucárias, este tipo de araucária, eu estava aqui a bocadinho a trocar informações, este tipo de araucária, tanto quanto eu sei, é mais da Austrália e da Nova Zelândia. O que a gente sabe é que é a partir do século XVIII, com o Cook, a altura em que, curiosamente, nós também começamos a vender laranja para a Inglaterra e a receber mais informação da Inglaterra, que elas começam a aparecer cá. Ao contrário do ano anterior, a afluência de participantes nesta visita foi menor, sendo notória a ausência das escolas, provavelmente devido à greve de professores no mesmo dia. Porém, verificou-se a presença de muitos jovens no grupo. Este tipo de visitas que nós temos também vindo a desenvolver pela cidade e pelo centro histórico vai cativando mais pessoas e é importante que os mais novos realmente aprendam um pouco mais sobre a sua cidade. A verdade é que isto realmente não vem no manual da escola, não é? Portanto, não vem nos manuais de história e às vezes há uma certa preguiça para descobrir o que é a nossa cidade, sermos, digamos, turistas e descobrir o que é a nossa essência. Também não a descobrimos só sendo turistas, mas também por uma questão de curiosidade, porque no fundo a parte de cada um de nós é a essência também da própria cidade e da sua história. Era preciso fazer fortalezas à beira-mar, era preciso impedir as pessoas de desembarcar, era preciso sobretudo criar plataformas de tiro que conseguissem disparar para longe. Uma coisa é ter um castelo com uma muralha em que eu espero que ele suba e eu depois dou-lhe na cabeça para não entrar. Outra coisa é eu ter uma plataforma de tiro que eu daqui consigo disparar para lá. Não tem nada a ver com o castelinho que fizeram ali na mira de defender, como era costume, quando as pessoas desembarcassem e fossem pela montanha acima. O que é que eu quis dizer com isto? É que, da mesma maneira que a gente tem um castelo de São João Batista, que é outra coisa, temos aquela que é 3 ou 4 páginas antes do livro. Aquilo é a tradição clássica da Acrópole, transplantada para o meio do Atlântico e rapidamente verificada que não funcionava, de tal maneira que no século XIX, sem nunca ter servido para coisíssima nenhuma, nem durante o castelo, nem durante o cerco do castelo, eles puseram artilharia ali, fizeram qualquer coisinha, mas aquilo nunca serviu de nada. No século XIX o que resolveram foi desmontar o castelo e fazer a memória, porque aí sim valia a pena lembrar o Dom Pedro e o liberalismo.
A segunda semana do Património em Angra do Heroísmo coloca assim o conhecimento histórico à mercê de todos, a título gratuito, relembrando a máxima: o saber não ocupa lugar. A segunda semana do Património a decorrer no Centro Histórico de Angra do Heroísmo, numa organização do município. Da nossa parte, o encontro fica marcado para amanhã, no canal do costume. Até lá, fique bem.